Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês como se faz, dar uma dica de como se faz arroz doce cremoso. Nessa panela aqui eu coloquei mais ou menos uns 3 litros de leite, né? Pra poder estar cozinhando o arroz. Eu cozi o arroz totalmente no leite, para que ele possa ficar bem cremoso. Aí aqui eu vou adicionar 3 copos, mas esse copo aqui, ó, deve dar uns quase 300 ml, 3 copos desse de arroz em 3 litros e meio mais ou menos de leite para cozinhar. Eu deixo cozinhar só no leite, para poder ele ficar bem cremoso. Como eu falei para vocês, né, eu deixo ele cozinhar totalmente no leite. Caso esse leite já seque, né, e ele não esteja bem cozido, eu adiciono mais leite, até ele ficar bem cozidinho. Porque eu gosto dele bem cozidinho mesmo, porque quanto mais ele bem cozido, ele fica melhor, fica mais cremoso também, ajuda a ficar bem cremosinho. E aí eu vou mexendo, né, porque geralmente o leite, quando ele começa a abrir fervura, ele tende a subir. Como eu falei pra vocês, né, eu fico mexendo ele pra não correr o risco de derramar, porque quando ele começa a ferver, o leite é muito fácil pra derramar. Pra não correr o risco de derramar, eu fico mexendo. Até ele começa a secar, aí não tem tanto perigo mais de derramar. Daí, depois que ele já estiver bem cozidinho, eu começo outro processo de temperar ele, né, de adoçar ele. Pra mim adoçar ele, eu utilizo o leite condensado. E como eu gosto dele mais escurinho, mais moreninho, eu utilizo também um pouco de açúcar para caramelizar, deixar ela caramelizar. E aí eu coloco o arroz cozido dentro do açúcar e depois eu venho com mais leite em seguida e deixo mais um tempinho no fogo. E aí vou adoçando ele com leite condensado. Aí vocês vão ver como que fica, bem cremosinho. Olha só, pessoal, meu arroz já tá cozido. Agora eu vou desligar, vou reservar ele e vou começar a caramelizar o açúcar. Vou utilizar essa quantidade de açúcar aqui, ó. Não tem nenhuma xícara. Pra caramelizar, pra eu poder dar uma corzinha no meu arroz doce. Que eu prefiro ele com uma corzinha. Aí vou estar mostrando pra vocês aí. Agora eu vou adicionar o açúcar pra poder estar caramelizando. Estou utilizando uma panela maior, porque é melhor para mexer, né? E também, como eu vou colocar, depois que o açúcar estiver caramelizado aqui, eu vou estar acrescentando o arroz. Depois eu vou colocar mais leite para deixar ele ficar mais um tempinho no fogo e adicionando o leite condensado. Vou estar utilizando aqui mais ou menos 3 leites condensados. E também eu utilizo aquelas colherzinhas de chá, eu utilizo metade dela, menos da metade, um pouquinho de sal, porque eu gosto de colocar um pouquinho de sal para poder quebrar aquele doce, assim, não ficar tão doce. E quando você vai fazer canjica, arroz doce, essas coisas, que você coloca um pouquinho de sal para dar aquela quebrada, o sabor fica bem melhor, fica bem mais gostoso. Olha só, pessoal, já tá começando, né, a virar um caramelo, né? Na hora que ela estiver bem caramelizada mesmo, aí eu coloco o arroz aqui. Coloco o arroz e em seguida eu já coloco o leite também, para ele ficar mais um pouco no fogo, né, com leite, e eu ir adoçando com leite condensado. Agora, pessoal, eu já vou acrescentar o arroz já, aos poucos, né, vou colocando. Vou colocando, ó, dá uma misturada, aí o caramelo vai desgrudando da panela, vai soltando da panela. Aí eu coloco todo o arroz aqui. Já coloquei todo o meu arroz aqui, agora eu tô misturando bem, né? Misturando bem pra ir soltando o caramelo do fundo da panela. E aí eu vou acrescentar mais um pouco de leite. E depois vou acrescentando o leite condensado. Vou acrescentar agora o leite, né? Mais um pouco de leite. Aqui eu tô colocando mais ou menos mais 1 litro de leite, 1,5 litro de leite. Ou até menos que 1,5 litro.
porque daí eu vou deixar ele mais um tempinho, como eu já falei, né? Vou acrescentar o leite condensado. E aí você vai acrescentando o leite condensado, que eu creio que eu vou gastar os 3 leites condensados. Mas aí você vai colocando e vai experimentando, pra ver se tá de acordo com o gosto que você quer que ele fica, né? O tempero do doce, né? Do leite condensado. Tem gente que gosta dele mais docinho, outros não tão doce, né? No meu caso, eu não deixo muito doce. Mesmo assim, eu coloco um pouquinho de sal para quebrar aquele doce dele. E aí ele fica muito bom. Vou adicionar agora o leite condensado. Eu costumo colocar uma caixinha dessa toda, depois eu misturo e aí eu vou experimentando para ver se tá de acordo com a forma que eu quero que ele fica, para não ficar nem doce demais e nem sem doce. Pois o nome é arroz doce, né? Mas também não pode ficar doce demais também não, senão ele fica enjoativo. A gente nem consegue comer direito. Vou colocar outra caixinha toda também, porque é bastante, né? Minha panela, ó, ficou quase cheia. Essa panela, ela é bem grande. E ainda fica um pouquinho na caixinha ainda, porque não desce tudo. Daí a gente tem que pegar, tá rapando com uma colher. Aí eu misturo e experimento um pouquinho. E aí depois coloco um pouquinho de sal. Mas aqui é 3 caixas mesmo que eu vou estar gastando, viu? Olha aí, pessoal. Ele já tá com a corzinha. Não dá muito pra ver no vídeo, né? Porque no vídeo fica diferente, mas ele não tá mais branquinho. Ele ficou com uma corzinha. Agora eu vou acrescentar o sal. Não é colher de chá, no caso que eu disse, é colher de sobremesa. Aquelas colheres de sobremesa, ó. Vou colocar essa quantidade de sal. Pra poder quebrar aquele doce. Pra não ficar aquele doce enjoativo. E fica bem gostoso quando você coloca uma pitada de sal, né? Tudo que é feito, né, com muito açúcar, assim, que é doce, essas coisas, é bom colocar uma pitada de sal. Que daí dá aquela quebrada no doce. E aqui eu vou deixar ele mais um tempo. Depois eu vou mostrar pra vocês quando ele já estiver ficando bem cremoso. Bem grossinho o leite, que é onde dá o ponto dele ficar cremoso. Olha aí, pessoal, ó. Agora ele já tá no ponto. Já posso desligar. Deixei ele ferver até ele ficou com caldo grosso, que é o segredo para ele ficar também cremoso. Ser cozido o arroz só no leite o tempo todo. Depois você adoçar ele com leite condensado e deixar ele mais um tempinho no fogo para ele engrossar. Olha só como que ele tá bonito, ó. Olha isso. E é esse o segredo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva aí no meu canal para outros vídeos. Tá bom? E essa é a dica de um arroz doce cremoso. Que Deus abençoe todos vocês.